Você já ouviu falar de gigantes na Bíblia? Figuras colossais que andaram sobre a terra, desafiando a própria lógica? Mas a verdade sobre os Nefilins é muito mais complexa e assustadora do que qualquer lenda que você possa imaginar. Por que a igreja tradicional esconde essa parte da história? Por que esses seres, nascidos de uma união proibida entre o divino e o humano, foram apagados dos sermões? O que eles representavam de tão perigoso para que seu legado fosse silenciado por milênios? Prepare-se para uma jornada que vai chocar suas crenças e revelar segredos milenares. Aquilo que foi escondido agora será revelado. Você está pronto para a verdade? Porque depois disso, sua visão da história bíblica nunca mais será a mesma. Fique conosco. Sejam muito bem-vindos ao Ecos das Parábolas, o seu refúgio para desvendar as histórias mais intrigantes e poderosas das Escrituras Sagradas. Aqui, mergulhamos fundo na palavra para trazer à tona verdades que transformam, mistérios que fascinam e lições que ecoam através dos séculos. Hoje vamos tocar em um tema que gera debates acalorados, suscita dúvidas profundas e, por vezes, é evitado pelos púlpitos: a enigmática presença dos Nefilins. Prepare-se para uma revelação que irá expandir sua compreensão sobre a Bíblia e os primórdios da humanidade. A pergunta ecoa há milênios: quem eram esses gigantes mencionados nas páginas mais antigas da Bíblia? E por que a história deles parece ter sido relegada às sombras, sussurrada em vez de proclamada? A simples menção de gigantes já nos transporta para um reino de lendas e mitos. Mas quando a própria Bíblia os nomeia, a curiosidade se torna urgência. Você sentirá a cada palavra a necessidade de saber mais, de desvendar o véu que encobre esses seres que caminharam sobre a terra antes do grande dilúvio. Desde os tempos mais remotos, a humanidade se fascinou por aquilo que é grandioso e inexplicável. Os Nefilins se encaixam perfeitamente nesse perfil, seres de estatura colossal, com origens que desafiam nossa compreensão de fé e ciência. Eles representam um ponto de virada, uma mancha indelével no tecido da criação que a maioria prefere ignorar. Mas não aqui. No Ecos das Parábolas, temos a coragem de explorar as profundezas e trazer à luz o que muitos preferem manter escondido. Este vídeo não é apenas uma análise bíblica, é um convite para desmistificar o que foi velado, para confrontar o desconhecido e para fortalecer sua fé através do conhecimento completo da palavra. Acompanhe-nos até o fim, pois cada minuto revelará uma peça desse quebra-cabeça ancestral. Você sentirá uma conexão profunda com essas verdades que, por muito tempo, foram mantidas em segredo, e a satisfação de finalmente compreender. Mas antes de prosseguirmos nessa jornada transformadora, pedimos algo simples, mas vital para o nosso trabalho. Se você valoriza o conteúdo que entregamos, a verdade que buscamos e a paixão com que compartilhamos a palavra, inscreva-se agora mesmo no canal Ecos das Parábolas. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas novas histórias. E, por favor, deixe nos comentários: de qual país e cidade você nos assiste? Sua participação é o nosso maior incentivo. Agora, vamos desvendar esse mistério. Para compreendermos a profundidade do mistério dos Nefilins, precisamos voltar no tempo, para um período quase inconcebível, antes mesmo do grande dilúvio que resetou a terra. É em Gênesis, capítulo 6, que encontramos a primeira e mais intrigante menção a esses seres. A passagem é curta, mas carrega um peso monumental, gerando séculos de interpretações e fascínio. Ela fala de um tempo em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si, gerando assim os Nefilins. Mas quem seriam esses filhos de Deus? E essa é a primeira grande incógnita que nos arrebata. Seriam eles meros descendentes da linhagem justa de Sete, contrastando com a linhagem iníqua de Caim? Essa é uma interpretação que busca harmonizar a narrativa, mas que,
para muitos, não explica a estatura e a natureza extraordinária dos nefilins. A palavra hebraica Elohim, para Deus, também pode se referir a seres divinos ou poderosos, e é aqui que a curiosidade se aprofunda. A corrente de pensamento mais ousada e que gera maior impacto emocional sugere que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, ou demônios, que transgrediram as leis divinas ao se coabitarem com mulheres humanas. Imagine a cena. Seres celestiais, possuidores de um conhecimento e poder inimagináveis, descendo à Terra, não para guiar, mas para corromper. Impulsionados por um desejo proibido. Essa ideia é aterrorizante e sedutora ao mesmo tempo, pois expande o palco da história bíblica para dimensões cósmicas. Essa união profana teria gerado os nefilins, que, segundo o texto, eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A descrição não é de criaturas monstruosas, no sentido literal, mas de seres que exalavam poder e influência. Eles se destacavam não apenas pela estatura, mas por uma aura de grandiosidade e, talvez, de opressão. A tensão aqui é palpável. O que aconteceu na Terra para que o próprio Deus se arrependesse de ter criado a humanidade? O impacto dessa união foi devastador. A corrupção se espalhou como uma praga, não apenas fisicamente, mas moral e espiritualmente. A terra se encheu de violência e a maldade dos homens se multiplicou. Os nefilins seriam, portanto, um símbolo dessa decadência, o fruto mais amargo de uma rebelião angelical que reverberou na esfera humana. Eles não eram apenas gigantes, eram a manifestação física de um mal que ameaçava apagar a própria bondade da criação. A Bíblia é sutil em seus detalhes sobre a vida e os feitos desses seres, mas essa ambiguidade só aumenta o mistério e a atração. Eles eram homens de fama, o que implica que deixaram uma marca, talvez de domínio e terror. Imagine a sensação de insignificância e medo que as pessoas comuns daquela época deveriam sentir diante de seres tão imponentes e possivelmente cruéis. O dilúvio foi um evento cataclísmico, uma limpeza divina destinada a erradicar a maldade e a corrupção que haviam se enraizado na terra, em grande parte devido à influência dos nefilins. A Bíblia afirma claramente que todos os seres que tinham fôlego de vida nos narizes morreram. Isso nos leva a uma questão crucial. Se o dilúvio foi tão abrangente, como é possível que séculos depois encontramos novas menções a gigantes em Canaã? Essa aparente contradição é um dos maiores enigmas e pistas para entender a persistência desses seres. A resposta não é simples e exige que exploremos as nuances do texto bíblico. Depois do dilúvio, a humanidade recomeçou com Noé e sua família. Contudo, em Números 13:33, os espias israelitas, ao retornarem de Canaã, trazem um relato aterrorizante. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são da raça dos gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A palavra hebraica usada aqui é novamente Nefilim. Como esses gigantes reapareceram? Existem algumas teorias. Uma delas sugere que a semente da corrupção ou a propensão à união ilícita entre anjos caídos e humanos persistiu após o dilúvio. Isso implicaria que a semente dos anjos caídos ou sua influência maligna não foi totalmente erradicada ou que novos filhos de Deus repetiram o pecado original. Essa ideia gera um sentimento de vulnerabilidade e ceticismo. Seria a maldade tão inerente que nenhum dilúvio poderia contê-la? Outra possibilidade é que alguns desses gigantes, ou seus descendentes diretos, de alguma forma sobreviveram ao dilúvio, talvez por meios que a Bíblia não descreve explicitamente. Embora o relato seja enfático sobre a destruição universal, há quem sugira que certas linhagens ou resquícios puderam ter se perpetuado. Essa linha de pensamento abre um leque de especulações fascinantes e inquietantes sobre lacunas na narrativa que nos deixam desorientados.
Esses gigantes pós-dilúvio são frequentemente identificados como diferentes grupos, como os Eniques, os Emitas e os Refaitas. Golias, o gigante filisteu derrotado por Davi, é talvez o mais famoso deles, descrito como tendo uma altura assombrosa de 6 côvados e 1 palmo, cerca de 2,90 m. A mera menção de sua estatura infundia terror nas tropas de Israel. A presença desses gigantes em Canaã não era apenas uma curiosidade, era um obstáculo colossal para a conquista da Terra Prometida. Imagine a desesperança dos israelitas ao verem homens de proporções tão assustadoras. Eles eram os homens de grande estatura que habitavam as fortalezas impenetráveis, representando uma ameaça existencial ao plano de Deus para seu povo. Deus, no entanto, ordenou a erradicação desses povos. E isso é um ponto de profunda reflexão. Por que uma ordem tão drástica? Para muitos, essa é a prova de que a presença dos gigantes não era apenas uma questão de tamanho físico, mas de uma linhagem corrompida, uma ameaça espiritual e moral que precisava ser eliminada para preservar a pureza do povo eleito e a santidade da terra. As batalhas contra esses gigantes são narradas com detalhes impressionantes, como a conquista de Bazã, onde o rei Og, um refaíta, tinha uma cama de ferro de mais de 4 metros de comprimento. Isso reforça a ideia de que esses seres não eram lendas, mas uma realidade aterrorizante para aqueles que os enfrentaram. A admiração por sua força e o alívio por sua derrota são sentimentos que ainda ecoam. A persistência dos nefilins em Canaã, séculos após o dilúvio, adiciona uma camada de mistério e complexidade à história bíblica. Ela sugere que o mal, uma vez liberado, pode encontrar formas de se regenerar, de se adaptar e de ressurgir, mesmo após catástrofes divinas. Isso nos faz questionar a natureza da erradicação divina e a persistência do pecado. Essa saga dos gigantes em Canaã serve como um lembrete poderoso de que a batalha espiritual é contínua e multifacetada. A presença desses seres, que eram mais do que meros homens grandes, mas uma anomalia da criação, sublinha a necessidade da vigilância espiritual e da obediência a Deus. Eles são a sombra persistente de um passado proibido, e sua história continua a nos assombrar e fascinar. Se os Nefilins são mencionados na Bíblia e sua presença é tão impactante para a história da humanidade antes e depois do dilúvio, por que esse tema é tão raramente abordado nos sermões, nas escolas dominicais ou nas discussões teológicas convencionais? Por que a igreja parece em grande parte ignorar ou minimizar a existência desses gigantes e a história de sua origem? Essa é uma pergunta que gera frustração em muitos buscadores da verdade e alimenta a sensação de que há algo escondido. Uma das razões mais evidentes é a complexidade teológica que o tema dos Nefilins impõe. A ideia de anjos coabitando com humanos levanta questões profundas sobre a natureza dos seres celestiais, a pureza da criação e a própria ordem divina. É um conceito que desafia as categorias teológicas tradicionais e pode ser difícil de conciliar com uma visão mais simplificada da história da salvação. O desconforto com o anormal pode levar ao silêncio. Além disso, a interpretação literal de Gênesis 6:2 como anjos caídos com mulheres humanas pode ser considerada por alguns como muito fantástica ou mitológica, correndo o risco de afastar fieles que buscam uma fé mais racional e desmistificada. Há um medo subjacente de que tal discussão possa comprometer a credibilidade da Bíblia aos olhos de um público moderno, mais propenso ao ceticismo. O foco da maioria das igrejas está, compreensivelmente, na mensagem do Evangelho, na salvação através de Jesus Cristo. Tópicos como os Nefilins, embora intrigantes, podem ser vistos como periféricos à mensagem central de redenção e, portanto, menos prioritários para a pregação. Há uma preocupação em não desviar a atenção do essencial, mas isso tem um custo. Outro ponto é a falta de consenso entre os próprios teólogos. Existem múltiplas interpretações sobre quem eram os filhos de Deus e sobre a natureza exata dos Nefilins. A ausência de uma resposta única e amplamente aceita pode levar a uma
relutância em abordar o tema para evitar divisões ou debates que desviem o foco da unidade na fé. A confusão gerada pelo debate pode ser vista como um risco. Há também a possibilidade de que o silêncio seja uma questão de conforto. Confrontar-se com a ideia de que seres celestiais podem cair tão drasticamente e corromper a criação de tal forma pode ser perturbador. É mais fácil focar em narrativas que inspiram e elevam do que em eventos que revelam uma face mais sombria e enigmática do passado bíblico. O evitar a dor ou o desconforto é um gatilho poderoso. Para alguns, a história dos Néfilins pode parecer irrelevante para a vida cristã contemporânea. Qual a aplicação prática de saber sobre gigantes antigos? No entanto, para o buscador de verdade, a compreensão completa da narrativa bíblica, incluindo os seus elementos mais misteriosos, é crucial para uma fé robusta e fundamentada. A necessidade de completude é um anseio humano fundamental. O livro de Enoque, que oferece detalhes mais extensos sobre os anjos caídos e os Néfilins, é um texto apócrifo e não canônico para a maioria das denominações cristãs. Isso significa que, mesmo que ele preencha muitas lacunas, seu conteúdo não é aceito como doutrina oficial, limitando o quanto as igrejas estão dispostas a explorá-lo publicamente, o que gera restrição e censura percebida. Finalmente, o tema dos Néfilins frequentemente atrai o interesse de teorias da conspiração e especulações sensacionalistas, o que pode fazer com que instituições religiosas sérias hesitem em abordá-lo para evitar serem associadas a tais narrativas. Há um desejo de ser levado a sério e não se misturar com o que é considerado fantasia. No entanto, ao silenciar sobre os Néfilins, a Igreja não apenas deixa de explorar uma parte fascinante da história bíblica, mas também priva seus fiéis de uma compreensão mais profunda sobre a extensão do mal e a soberania de Deus em face de corrupções tão extraordinárias. O silêncio, nesse caso, pode gerar mais curiosidade e desconfiança do que paz. Essa lacuna é o que nos impulsiona a preenchê-la. A história dos Nefilins não é apenas um registro de seres gigantescos de um passado distante. Ela carrega ecos poderosos e lições profundas que ressoam até os nossos dias. Compreender o significado desses seres e sua erradicação é vital para qualquer um que busca uma fé robusta e um entendimento completo do plano divino. Quais são as mensagens que esses homens de fama nos deixam milênios depois de sua existência? A resposta pode ser mais relevante do que você imagina, atingindo o cerne das preocupações modernas. Primeiramente, a história dos Nefilins nos alerta sobre a gravidade da transgressão e a corrupção espiritual. A união proibida entre o que era divino e o que era humano, gerando uma linhagem que desvirtuava a criação original, é um lembrete vívido de que certas linhas não devem ser cruzadas. Isso fala diretamente à nossa era, onde os limites morais e éticos são constantemente desafiados e muitas vezes ignorados, gerando um sentimento de urgência. Em segundo lugar, a narrativa enfatiza a santidade e a pureza da linhagem humana que Deus desejava preservar. O dilúvio, apesar de ser um evento de julgamento, foi também um ato de purificação e preservação. A intervenção divina para erradicar os Néfilins e a corrupção generalizada mostra o quão seriamente Deus trata a integridade da sua criação. Isso nos convida a valorizar nossa própria integridade espiritual e moral. A presença dos Néfilins também pode ser interpretada como um símbolo da invasão do mal e da deterioração da ordem no mundo. Eles representavam uma anomalia, uma força desestabilizadora que perturbava a harmonia da criação. Isso nos faz refletir sobre as invasões do mal em nossas próprias vidas e em nossa sociedade, manifestando-se em injustiças, violência e desamor. A identificação com essa luta é imediata. Para aqueles que se interessam por profecias e o fim dos tempos, há também uma conexão intrigante. Jesus, em Mateus 24:37, afirma que, como foram os dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa frase, muitas vezes interpretada como uma referência à corrupção e à violência, para alguns teólogos inclui uma possível referência ao ressurgimento de eventos semelhantes aos que deram origem aos Néfilins. Isso gera uma expectativa e um certo medo do futuro. A história dos gigantes nos lembra que o campo de batalha espiritual é real e que forças que vão além da nossa compreensão física atuam no mundo. Não é apenas uma luta contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Essa perspectiva nos dá uma compreensão mais profunda da complexidade da fé e da necessidade de armadura espiritual. Além disso, a forma como essa história é muitas vezes silenciada nos convida a questionar as narrativas oficiais e a buscar a verdade por nós mesmos. Nos encoraja a não aceitar passivamente o que nos é oferecido, mas a escavar, a pesquisar e a orar por discernimento. O desejo de conhecimento é um motor poderoso. Os nefilins também servem como um testamento ao poder e à soberania de Deus em face de qualquer desafio. Apesar da corrupção e da magnitude da ameaça que eles representavam, Deus agiu com justiça e poder para restaurar a ordem e preservar sua criação. Isso inspira confiança e esperança de que, não importa quão grandes sejam os gigantes que enfrentamos, Deus é maior. Finalmente, a história dos nefilins é um convite à humildade. Ela nos lembra da nossa própria fragilidade e da nossa dependência de Deus para nos guardar das tentações e das forças malignas. Nenhuma arrogância humana, nenhum poder terrestre pode se comparar à majestade e ao poder do Criador. E isso nos leva a uma reflexão sincera sobre nossa posição no universo. Ao olharmos para os ecos dos nefilins, percebemos que essa não é uma história isolada ou irrelevante. Ela é um espelho que reflete as batalhas espirituais que travamos hoje, a importância da pureza, a seriedade da transgressão e a fidelidade inabalável de Deus. É uma narrativa que nos provoca, nos ensina e nos fortalece, reafirmando que a palavra é viva e relevante. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada pelos mistérios dos nefilins. Desvendamos sua possível origem, rastreamos sua presença após o dilúvio e questionamos o silêncio que os cerca. Agora, é o momento de juntar as peças desse quebra-cabeça ancestral e fazer uma reflexão profunda sobre o que essa história significa para cada um de nós. O que você fará com essa verdade recém-descoberta? O impacto será pessoal e transformador. Primeiro, é essencial que a exploração desses tópicos, por mais intrigantes que sejam, nos leve a uma fé mais sólida e informada, e não ao mero sensacionalismo. A Bíblia é rica em camadas de significado, e a coragem de explorar suas passagens mais difíceis só fortalece nosso entendimento da profundidade e complexidade do plano de Deus. Não há espaço para o superficial quando se trata de verdades tão grandiosas. A história dos Nefilins nos convida a questionar as convenções e a buscar uma compreensão mais ampla da palavra. Não devemos nos contentar com respostas fáceis ou com o que é mais confortável. A verdadeira fé floresce na busca sincera pela verdade, mesmo que ela nos leve a lugares inesperados e nos desafie a repensar conceitos pré-concebidos. O desejo de saber é uma bênção divina. Pense na perseverança dos personagens bíblicos que enfrentaram esses gigantes. Davi, um jovem pastor, confrontando o colossal Golias, um descendente dos Refaítas. Sua vitória não foi apenas física, mas espiritual. Um testemunho do poder de Deus contra qualquer inimigo, por maior que seja. Essa é uma inspiração para nossas próprias batalhas. Os Nefilins são um lembrete da constante batalha entre o bem e o mal, entre a ordem divina e o caos gerado pela rebelião. Essa luta não é apenas uma história antiga, ela se desenrola em nossas vidas diárias, nas escolhas que fazemos, nas tentações que enfrentamos. A consciência dessa batalha nos equipa melhor. A forma como essa história foi tratada, ou não tratada, ao longo dos séculos, nos ensina sobre a importância da comunicação e da abertura dentro das comunidades de fé.
O silêncio pode gerar especulação, enquanto a discussão aberta, mesmo sobre temas difíceis, pode fortalecer a comunidade e aprofundar a fé. A transparência constrói confiança. Acima de tudo, a narrativa dos Néfilins nos aponta para a soberania inabalável de Deus. Apesar de toda a corrupção, da violência e da anomalia que esses seres representavam, Deus permaneceu no controle, agindo com justiça e amor para preservar a humanidade e o plano de salvação. A segurança de seu poder é um bálsamo. Essa história não é para nos amedrontar, mas para nos alertar e nos preparar. Ela nos mostra a extensão do que o mal pode tentar fazer e a magnitude da graça de Deus em nos resgatar. É um chamado para vigilância espiritual, para discernimento e para a busca constante pela presença divina em nossas vidas. O cuidado de Deus é visível. Ao final dessa imersão, esperamos que sua visão sobre as Escrituras seja mais rica e que seu desejo de aprofundar na palavra tenha sido inflamado. Os mistérios da Bíblia não são para nos confundir, mas para nos conduzir a uma fé mais plena e a um relacionamento mais íntimo com o Criador. A satisfação de entender é imensa. Que essa jornada pelos Néfilins sirva como um catalisador para sua própria busca por conhecimento e verdade. Que você se sinta empoderado para explorar cada faceta da Palavra de Deus, confiante de que ela contém as respostas para os maiores enigmas da existência. A curiosidade é uma porta para o divino. Chegamos ao fim de mais uma jornada fascinante e reveladora aqui no Ecos das Parábolas. Esperamos que o mistério dos Néfilins tenha sido desvendado de uma forma que não só despertou sua curiosidade, mas também fortaleceu sua fé e expandiu sua compreensão das Escrituras Sagradas. Agradecemos imensamente por ter nos acompanhado até aqui, dedicando seu tempo e atenção a essas verdades tão profundas. É a sua paixão pela palavra que nos impulsiona a continuar. Se você foi impactado por este vídeo, se sentiu a emoção da descoberta e o desejo de saber mais, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Esse gesto simples nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas sedentas por conhecimento bíblico. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Ecos das Parábolas agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos mais incríveis da Bíblia. E, por favor, mais uma vez, deixe nos comentários de qual país e cidade você nos assiste. É uma alegria imensa saber onde nossa mensagem está chegando. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama as histórias bíblicas e que se interessa por esses mistérios. Que a paz e a sabedoria divina estejam com você. Lembre-se, amanhã temos uma nova oração especial.